Olá pessoal, professor Matheus Martins aqui, mais uma videoaula de História, dando sequência à nossa série de vídeos sobre crise de 29, discutindo nesse vídeo mais especificamente o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Nos episódios anteriores, vimos que os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como principal ator da economia capitalista a nível global. Isso em especial devido à diminuição da produção industrial europeia, que estava em frangalhos por conta do conflito da Primeira Guerra. Isso vai fazer com que os anos 20, a partir de 19, 20, fim da Primeira Guerra, os anos 20 para os Estados Unidos vão significar um grande aquecimento da economia, que vão acabar degringolando ao final da década num processo de grande recessão que nós conhecemos como Grande Depressão. É Grande Depressão porque é uma depressão, é um achatamento da produção industrial a nível mundial. É uma das maiores crises sistêmicas do capitalismo, que vai ser muito relacionado a uma crise sistêmica de superprodução e a uma crise do modelo liberal de economia, ou seja, da premissa de que a economia não precisa de regulamentação do Estado, que a mão invisível do mercado tende a fazer com que a economia funcione por si própria, a ideia do laissez-faire, laissez-passer. Mas quais são as origens desse contexto de crise efetivamente? A gente pode falar que aqui a gente vai vivenciar um crescimento do consumo que vai aquecer o mercado industrial norte-americano. Esse crescimento do consumo é derivado propriamente do fim da Primeira Guerra, uma vez que as sociedades industriais voltam a consumir em padrões pré-guerra e a Europa já não tem mais um tecido produtivo suficiente para atender a sua própria demanda. Os Estados Unidos passam a suprir essa necessidade de produtos e as empresas norte-americanas crescem, de modo que vai se gerar em cima desse crescimento uma expectativa no mercado de ações. Essa expectativa a gente chama de febre especulativa. Se tinha uma ideia que o crescimento da produtividade das empresas norte-americanas seria imparável, não teria limites. Isso geraria lucros e dividendos para quem comprasse ações dessas empresas nas bolsas de valores. Veja, é uma lógica muito complicada que acredita que a compra de ações leva a um lucro fácil. Isso vai fazer com que os investidores corram para os bancos para contrair empréstimos para tentar comprar mais ações na expectativa que daqui a 1 ano, 2 anos, essas ações tripliquem de valores, eles consigam pagar os empréstimos que adquiriram e ainda obtenham lucro com essa especulação. É um processo até natural do capitalismo, mas que, se for acompanhado de um problema na produtividade, vai acabar gerando um efeito dominó, um efeito em cascata. Se a produtividade não atender às expectativas, os lucros obtidos com as compras de ações vão ser menores do que o esperado, os investidores endividados não conseguem pagar os bancos, que não tem capital suficiente para reinvestir. Isso tudo sistemicamente leva a um colapso da economia, que vai ser mais ou menos o que a gente vai ver em 29. Em especial porque essa especulação fazia também com que o valor de mercado das empresas crescesse mais do que realmente elas conseguiam produzir. Então, a produção não está mais relacionada ao valor de mercado dessas empresas. A especulação fazia com que o valor crescesse em demasia, a demanda pelas ações era muito grande e acabava que a produção, por mais que fosse colocado capital de giro, fosse investido em maquinários mais avançados tecnologicamente, não conseguia corresponder a o que era investido nessas empresas. E mais, essa produção também, quando mais elevada, encontrava um platô de demanda. Como é estimulado pelo aquecimento da economia e pela expectativa de lucro dos investidores, a produção em determinado momento ultrapassa o platô da demanda. A demanda fica estacionada a um limite de crescimento de demanda de produtos industrializados, que é o limite do próprio poder aquisitivo da população, no modo geral, não cresce,
que cresce é o poder de investimento dos empresários. É uma crise, então, de superprodução. Se produz mais do que se consome, se produz tanto tentando atender às expectativas, às especulações do mercado, se consome menos do que está sendo produzido, o valor da produção decai. Além disso, a gente pode ver que a partir de 1925, a Europa está recuperando o seu parque industrial. Se os Estados Unidos produziam para atender às demandas do mercado interno e também do mercado europeu, agora existiriam mais indústrias produzindo, uma vez que a Europa voltou às atividades econômicas mais ou menos no patamar do pré-Primeira Guerra. Mais produtos no mercado vão gerar uma crise ainda maior de superprodução. As empresas não conseguem obter, com o aumento de produção, o lucro esperado pela especulação acionária, o que vai fazer com que quem tem ação na mão perceba que vai perder dinheiro e corra para as bolsas de valores, em especial para a Bolsa de Valores de Nova York, para vender suas ações enquanto elas ainda estão supervalorizadas. Só que todo mundo vendendo ação ao mesmo tempo gera uma crise de credibilidade. Ninguém acredita mais que aquelas ações que estão sendo vendidas têm o valor que elas estão sendo vendidas de fato, porque todo mundo está querendo se desfazer dela. Ninguém mais acredita no crescimento vertiginoso da economia como no início dos anos 20. Não há compradores o suficiente para essas ações que estão sendo vendidas. O preço dessas ações tende a cair e essa queda vai fazer com que o preço das empresas também desabe. Se o preço das empresas desaba, não há mais capital sendo investido na produção. Isso gera, ao fim e ao cabo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Conhecido aí como o marco inicial da Grande Depressão. Quem tem dinheiro emprestado ou quem tem um pouquinho de capital guardado em poupança vai correr para os bancos. Só que os próprios bancos estão em crise porque não estão recebendo ali, olha no começo que a gente falou, não estão recebendo o valor relacionado ao empréstimo dos investidores para comprar ações. As ações estão em decadência, não tem quem pague os empréstimos que foram adquiridos. E essa corrida aos bancos, como até um sintoma da insegurança financeira do contexto, acaba gerando a falência de muitos bancos. 3 mil bancos norte-americanos vão declarar bancarrota, vão declarar sua quebra. 85 mil indústrias vêm à falência. É muita coisa. Essa situação de descrédito da economia vai ter reflexos na sociedade muito claros. O pessoal que estava acreditando no American Dream agora está lascado, sem dinheiro, sem condição de se manter, até para comprar comida é difícil. E isso acaba degringolando na sociedade norte-americana como uma sequência de catástrofes relacionadas aí à miséria, à fome, ao desemprego e até a suicídios em massa. Quais são então as razões dessa Grande Depressão? Primeiro de tudo, a gente pode falar da concentração de riquezas. Há um achatamento do poder econômico da classe média durante os anos 20. Falei que é um período de crescimento econômico, mas não significa que esse crescimento fosse acompanhado de distribuição de renda. Na verdade, houve uma grande concentração de dinheiro na mão de empresários, de especuladores, e a classe média continuou com padrões de consumo muito próximos do que estava no pré-Primeira Guerra Mundial. Isso significava que, por mais que a produção crescesse, ela não ia ser nunca acompanhada pela demanda, uma vez que os salários permaneciam basicamente os mesmos. Ou seja, havia uma restrição ao consumo no momento em que a produção crescia. Outra questão que a gente pode falar é a crise agrícola. A modernização no campo vai trazer um aumento muito grande da oferta de alimentos que, consequentemente, vão diminuir de preço. Se eu tinha pego empréstimos para modernizar a minha fazenda e eu vou vender produtos, milho, sei lá, ervilha, para tentar pagar esses empréstimos,
O produto ficando mais barato no mercado não vai atender às minhas expectativas e eu, estou endividado, permanecerei. Não vou conseguir nunca me livrar desses empréstimos que eu adquiri para modernizar minha atividade econômica. Além de tudo, com a modernização da economia rural, a gente vai ver aí um grande êxodo rural. Muita gente que estava trabalhando nos campos, migrando para a cidade em busca de melhores condições de vida. E some-se aí, isso como um tudo, a grande quantidade de Dust Bowls que vão acontecer na década de 30. Dust Bowl é espécie de tempestades de areia que destroem produções ali no meio oeste norte-americano. Outra razão que a gente pode relacionar a crise da produção industrial nesse contexto é a rearticulação da indústria europeia no pós-Primeira Guerra Mundial, uma vez que a produção dessas indústrias passa a dar combate, a dar concorrência à produção do mercado norte-americano, gerando aí uma superprodução. E qual é o reflexo da crise norte-americana, da economia norte-americana para o Brasil e para a Europa? Para o Brasil é uma crise sistêmica da produção de café. O café era o principal produto da economia agroexportadora brasileira. Uma vez que os Estados Unidos estão em crise, eles passam a não comprar mais café brasileiro, não tem mais grana para isso, o que leva a um estanque das compras e a falência de vários produtores de café, principalmente no centro produtivo do café, o estado de São Paulo. Essa crise das antigas oligarquias que dominavam a estrutura política do Brasil dá margem ao surgimento de movimentos contestatórios que já estavam ali embrionários nos movimentos tenentistas da década de 20. Em 1930, especificamente, esses movimentos vão se conflagrar na Revolução de 30, encabeçada pelo Getúlio Vargas, que chega ao poder com a proposta de modernização do Estado brasileiro, deixando para trás o antigo modelo agroexportador e passando a pensar no desenvolvimento industrial nacional. São Paulo fica tranquilo com isso? De forma alguma. São Paulo fica em polvorosa, mas não consegue reagir a tempo à Revolução de 30 porque vivencia o processo de crise econômica derivado da crise da produtividade do café devido à ausência de compras norte-americanas. E para a Europa? A Europa vai vivenciar nesse contexto o fim dos investimentos norte-americanos. No vídeo passado, a gente viu como os Estados Unidos passaram, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a colocar muito investimento na recuperação industrial europeia. Agora, com a crise de 29, esses investimentos vão se esgotar da noite para o dia, o que faz com que vários mercados dependentes dos Estados Unidos quebrem rapidamente. E para meio que dar uma resposta a essa crise econômica, vão começar a surgir messias políticos que defendem regimes fortes e autocráticos como uma resposta para a crise. Todo o discurso aqui está sendo voltado para evitar o crescimento do comunismo e salvar a pátria, a nação, da crise do capitalismo. Não à toa são duas facetas muito claras desses movimentos totalitários europeus: o anticomunismo e também o antiliberalismo. O liberalismo que é o fator gerador da crise de 29. E aí fica a pergunta final para a gente fechar essa nossa aula: se tempos de crise de fato exigem governos autoritários, se é correto esperar uma resposta em governos autocráticos, em governos ditatoriais, para contextos de crise econômica. E a gente vai ver na experiência do nazifascismo europeu que acreditar que esses governos podem salvar a economia nacional vai ter consequências muito nocivas, que tem como desfecho a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Mas aí fica a reflexão: a gente vive também hoje um momento de crise do capitalismo global, a pandemia está
estimulando mais uma vez o crescimento dessa crise, que já existia anteriormente, mas a pandemia retroalimenta ela com mais força, com mais vigor. E existem governos que se colocam aí como salvadores da economia nacional, a que custo, né? A gente pode pensar no Orbán, na Hungria, no Erdogan, na Turquia, Boris Johnson na Inglaterra e o Trump nos Estados Unidos de um modo geral. São governos que estão seguindo essa tendência, meio que desafiando o debate democrático, passando por cima de tudo em prol da economia e com um discurso anticomunista, um discurso messiânico, e trazem consigo uma série de problemas que a gente chama aí de protofascismo, uma ideia que a gente debate na próxima aula.